Bom, nós aqui no programa nós falamos de assuntos de economia, de finanças e tal. É um programa Economia e Desenvolvimento, mas nós sabemos, né, que a nossa vida, mesmo seja uma vida ligada ao mercado financeiro e tal, antes de mais nada nós somos seres humanos e temos sentimentos, temos sonhos e tal, realizações. Enfim, nós temos um lado que, digamos assim, está mais acima dessas coisas, dessas questões. Por exemplo, a Úrsula, que é a autora deste livro, nós já estivemos com ela aqui conversando, né? Gratidão, traga-nos mais o salto quântico para a quinta dimensão. Úrsula, obrigado uma vez mais por estar aqui. Eu que agradeço. Porque sempre é um assunto importante e é muito bom trazer, teve muita repercussão, o programa que tu estivesse aqui no outro dia, e falar sobre essas questões, né? Para pessoas, de vez em quando, parar um pouquinho para pensar na sua própria vida, redimensionar, refigurar a sua própria vida, porque nós temos uma só existência, uma só vida e temos que aproveitar dela ao máximo. Por exemplo, o Albert Einstein dizia o seguinte, que não adianta para te ter uma boa trajetória na vida, para te ser feliz, apenas ter pensamento positivo. Einstein dizia que tu tem que estar sintonizado com a energia universal. Isso diz muita coisa, né? Tu fala muito sobre isso também. Eu falo muito sobre isso, é verdade. E é perfeita essa colocação dele, né? E como já no tempo dele já se falava essas coisas. E eu acho que na atualidade cada vez mais se está dando mais valor para as energias, para as emoções, para essa questão da da espiritualidade, né? Trazer mais para o dia a dia, né? E a física traz muito isso, as leis universais, o que eu tenho visto, que as leis universais que a gente aplica nos objetos, elas se aplicam na gente também, nas nossas emoções. Nós somos frutos dessas energias universais. Exato, né? Com certeza. E na medida em aí que o Einstein disse muito, afinal de contas é o Albert Einstein, né? Mas na medida em que tu está sintonizado com essa energia, por exemplo, a pessoa que de repente se irrita muito, ela começa, ela se dessintoniza dessa energia. Ela acaba tendo problemas, né? Ela acaba não resolvendo as questões dela e, pelo contrário, agravando. Isso, agravando, porque daí ela acaba se vinculando mais à energia do problema. No momento que a gente se preocupa com a questão, a gente vai se vinculando ao problema e não encontra a solução. Por isso ele sempre também falava, para a gente encontrar a solução, tu tem que ir para o próximo nível. Tu tem que se vincular com as energias da solução. Tá? Me diz uma coisa, Úrsula, uma coisa que é muito bem presente. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas sempre disputam o seu espaço, né? Tem gente que querendo chegar no mercado de trabalho e tal. Qual a sugestão que tu daria para uma pessoa, de repente, que chega para fazer uma entrevista de emprego? Eu coloco essa questão porque é uma questão muito presente, uma questão que acontece todo dia, milhares de vezes. Pessoas buscando emprego e tendo esse contato, em primeiro lugar, né, com o ofertante da vaga. Que tipo de pensamento, que tipo de preparo uma pessoa pode ter ou deve ter, qual é a tua avaliação, para que ela possa chegar lá e, de certa maneira, ser bem recebida, atender os sonhos dela, as realizações? Olha, a minha orientação seria o seguinte, olhar para dentro, né, ter um momento de pausa, né, e desenvolver o amor próprio, desenvolver a autoconfiança, ter pensamentos de capacidade, ter pensamentos assim, de olhar para tudo que já fez na sua vida e dizer assim, eu sou capaz, né? Então tá lá para ir concorrer uma vaga, tem que se sentir seguro, não pode ir com a vibração do medo, porque como é essa questão da energia, se eu for ali, não, mas não vão gostar de mim, eu tô com medo e tal, vai estar vibrando nisso, né? Não, olha tudo que já fez, se valoriza, né? Coloca essa energia de amor próprio, de confiança. E aí sim, vai estar indo com outra vibração no momento que for falar com outra pessoa, no momento que for participar de seja uma seleção, seja uma entrevista, seja um concurso, né? E essa mudança interna, esse preparo emocional é fundamental. É tão importante quanto o preparo, o estudo das questões que vão ser ali questionadas e perguntadas. Isso faz a total diferença. Essa questão que tu colocaste do medo aí, já está começando a sair agora. Na verdade, a história vai muitas vezes retratar aquilo que realmente aconteceu e as manipulações que aconteceram durante a pandemia. Então está saindo um estudo aí que eu tive acesso, aí, dados preliminares, que apontaram que a maioria dos casos de pessoas que pegaram a Covid foi porque elas instrumentalizaram o pensamento com o medo. Pessoas que ficaram com medo de tudo. Tem gente até hoje andando de máscara na rua, o que mostra que as pessoas estão doentes. E normalmente as pessoas que pegaram o vírus, que até morreram, foi exatamente porque elas desenvolveram
esse mecanismo do medo e não contrapuseram a questão do pensamento. Veja bem, René Descartes, o filósofo René Descartes, dizia o seguinte: penso, logo existo. Ele não disse sinto, logo existo. Quer dizer, aí que está essa diferença do pensar e sentir. Muitas pessoas sentem o medo e não pensam racionalmente para combater o medo. Ah, perfeito. E tu sabe que esse pensamento aí, esses dias eu estava lendo um livro, Ative Sua Mente. E já li. E fala exatamente, ele explica, o Arnone, ele explica a diferença do cérebro emocional e o cérebro racional. O lado esquerdo é racional, o lado direito é sentimental. Isso, e tem o cérebro que ele chama posterior e o anterior. Ele diz o seguinte, até explica um conceito que ele traz de cérebro de milhões de anos e cérebro de milhares de anos. O de milhões é o nosso cérebro mais primitivo, que é o medo. Então, aconteceu uma situação de perigo, o nosso primeiro instinto vai ser o medo, né? Só que leva 6 segundos para essa informação chegar no cérebro racional. Então, aí a questão da gente contar até 10 antes de agir, ou medo, ou raiva, esses impulsos primários das emoções. Leva 6 segundos para chegar no cérebro racional. O cérebro racional, sim, ele vai pensar racionalmente e vai ver, não, mas esse medo não é tão... o perigo não é tão grande assim, né? E a questão da pandemia, sim... como num primeiro momento não se sabia, as pessoas estavam morrendo, causou um medo extremo em todos. Mas no momento que foram descobrindo que não era tão assim, as pessoas começaram a racionar, a mudar o seu comportamento. Mas muitas não foram... fortalecer o pensamento, né? Isso, o pensamento, o racional. Não, mas espera aí. Mas muitas ficaram ainda no medo. E tem até hoje pessoas que usam máscara porque ainda tem medo. Bom, foi muito bem manipulado isso pela mídia. Mas veja bem o seguinte, falasse no ser primitivo. Os homens das cavernas, quando é que eles começaram a sair das cavernas? Na medida em que eles, usando a mente, a razão, criaram instrumentos para combater os animais, em primeiro lugar, né? As espécies como ele, tal, seres vivos que representavam uma forma de ameaça para ele, a vida dele. Então, ele começou a sair da caverna no momento que ele começou a pensar, bom, eu tenho que combater, eu tenho que sair daqui e combater. Sim. Então, isso é importante na vida do camarada, pensar que ele tem o poder da mente. Tem muitos livros, eu já li muitos livros sobre isso aí, o poder da mente. E a maioria das pessoas não tem a mínima noção do poder que a mente tem. É verdade, E a maioria das pessoas, então, elas vivem só pro externo. Elas não se olham, a importância do autoconhecimento. São passivas, né? Uma pessoa que não tem... É passiva, ela deixa as coisas acontecer. Isso. Quando, na verdade, nós temos que fazer a coisa acontecer. Isso, perfeito. Né? Nós temos que programar o nosso dia, programar emocionalmente. Como que eu quero me sentir hoje? Né? Quais são as tarefas que eu vou fazer? E as pessoas muitas vezes já programam para o lado negativo. Vou fazer, vai acontecer aquilo. Não, você não pode pensar. É uma alternativa, você tem que pensar exatamente o que não vai acontecer. Pensar no positivo. E pensar no que quer. Bom, Úrsula, tu tivesse lá uma sessão que eu sei muito concorrida lá na Feira do Livro, de autógrafos lá, né? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência inesquecível. Né? Foi a segunda vez que eu autografei um livro na Feira do Livro, né? A primeira vez tinha sido em 2019, no lançamento do meu primeiro livro, e agora em 2023. Né? Então foi assim, é algo que é uma realização. Né? É uma realização poder estar ali divulgando o teu trabalho, dando autógrafo para as pessoas que querem... Estão ali te prestigiando, né? Te motivando também, porque isso é importante. Né? Então, foi uma realização, assim. Úrsula, muito obrigado por virar mais vezes aqui, porque esse é um assunto assim que, na verdade, eu sempre digo assim, não adianta você ter isso, ter aquilo e tal, buscar a questão da materialidade e realização material, se você não tiver antes esta questão do lado espiritual, né? Porque eu outro dia fiquei sabendo um milionário lá, paulista, que se atirou lá do 25º andar em São Paulo. Cara bilionário. Então não adianta ter dinheiro, não adianta ter resolvido a questão material. Se você não está de bem contigo, né, não está bem em sintonia com Deus, com o Criador, e não desenvolver essa questão do lado espiritual. Por isso que nos meus espaços eu sempre cito isso, e graças a Deus as pessoas começam a entender, né, que isso é importante também. Até num programa de economia e desenvolvimento falar sobre isso, porque afinal de contas nós somos seres humanos. Sim, somos seres humanos, somos seres espirituais, passando por uma experiência... Antes desse material somos espirituais. Exato. Então é uma experiência que realmente a gente precisa entender que a felicidade está dentro. Primeiro encontrar a felicidade dentro, para depois a gente se realizar. Porque senão a gente vai atingir todo o sucesso, bens materiais...
e não vai ver sentido na vida, não vai encontrar a felicidade. E aí, muitas vezes, acaba ocorrendo esses fatos. Temos que ter uma visão mais socrática, né? Conhece-te a ti mesmo. No dia que nós nos conhecermos a nós mesmos, nós estaremos compreendendo melhor o mundo que nos cerca e ajudando a esse mundo melhorar. Com certeza. Úrsula, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Gratidão, até mais. Muito bem, um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.